Olá, muito bom dia, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos ao nosso segundo capítulo da série, onde estamos falando sobre a lepra das nossas almas. Eu quero usar como base a história de Miriam, a irmã de Moisés, que em um momento murmurou contra aquilo que Deus estava realizando através da vida de seu irmão, e assim foi acometida por lepra. O texto base de hoje está lá no capítulo 12 do livro de Números, e assim está escrito: Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara como esposa. E disseram: Porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? E neste momento o Senhor ouviu a murmuração. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam ali sobre a terra. Então a ira do Senhor se acendeu, versículo 9, a ira do Senhor se acendeu sobre eles e assim se retirou, e quando a nuvem se afastou, a presença do Senhor se afastou da tenda, eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava completamente leprosa. Moisés clamou ao Senhor, versículo 13, ó Deus, eu rogo-te que a cures. Mas respondeu assim o Senhor a Moisés: Da mesma forma como você seria envergonhado se alguém lhe cuspisse na sua face, como seu pai pudesse fazer isso, não seria ela também envergonhada durante 7 dias? Então seja detida 7 dias fora do arraial, e depois assim será recolhida. Irmãos, a lepra que Miriam foi acometida, ela foi proveniente de uma fração da sua alma, ali de alguma forma contaminada por algum tipo de inveja, de soberba, e isso de alguma forma foi trabalhado, digerido dentro do seu coração, dentro do seu ser, e foi proferido externamente através de murmuração contra aquilo que Deus estava realizando, contra o seu líder, que nessa ocasião ali era o seu irmão Moisés. Ontem falamos de forma introdutória que a lepra, biblicamente falando, ela vai muito além de uma enfermidade somente física, mas ela denuncia algumas fissuras, algumas situações dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, e isso de alguma forma manifesta aquilo que mais profundamente, por vezes, nós queremos esconder. Lembro que ontem nós falamos sobre a lepra física, a hanseníase, agora conhecida pela medicina nesse tempo moderno, contemporâneo, e da mesma forma como a lepra emocional ou espiritual, ela acontece através daquilo que sai da nossa boca. A bactéria que causa a lepra, fisiologicamente falando, ela é transmitida através da saliva, de espirros e tosse, aquilo que sai de dentro da nossa boca. E a lepra espiritual é da mesma forma, essa lepra que acomete por muitas vezes a nossa alma. Aquilo que Miriam permitiu que saísse de dentro do seu coração, afinal a boca só fala do que está cheio o coração, fez com que a lepra descesse sobre a vida dela e assim ela fosse não somente excluída do núcleo social ali que ela estaria inserida naquela ocasião, mas também fosse obrigada a estar fora. E observe, irmãos, a lepra, ela nesta ocasião com Miriam, a oração de Moisés, ela não é aceita pelo Senhor. E eu preciso lembrar você aqui que a lepra das nossas almas, ela não será curada através de oração. Se fosse uma doença física ou espiritual, física nós orávamos e o nome poderoso de Jesus poderia curar. Se fosse uma doença espiritual proveniente de espíritos das trevas, o nome do Senhor Jesus seria mais do que suficiente para expulsar esses demônios que de alguma forma assolam com enfermidade espiritual. Mas a lepra de Miriam estava alojada na nossa alma, e o que cura a nossa alma é somente o processo. São experiências que nós vivemos, angariamos ao longo das nossas vidas, que farão com que nós tenhamos o entendimento e o discernimento do quão longe nós estamos daquilo que o Senhor Deus espera sobre as nossas vidas. Miriam tinha tudo que precisava. Miriam não precisaria ter se rebelado ou murmurado contra a liderança de Moisés, mas assim, de alguma forma o coração dela estava cheio nesta ocasião. E ela permitiu que uma mentirinha sobre a sua esposa, a esposa de Moisés, ali adentrasse no seu coração, e logo na sequência já veio uma murmuração, e logo na outra sequência já veio outra murmuração, e a lepra tomou conta da sua vida, e assim ela mesmo precisou pagar o preço da murmuração sobre a sua vida. A lepra, como falamos ontem, ela não é o fim dela, não é o fim dela mesma. A lepra denuncia uma bactéria que está dentro das nossas vidas. É algo, um corpo estranho que está ali dentro e faz com que nós nos tornemos hospedeiros. A lepra emocional também da mesma forma. Nós passamos a agir diferente daquilo que o nosso Criador desenvolveu para que nós pudéssemos viver. Então o dia de hoje é para que nós façamos uma reflexão e nós tenhamos um entendimento. Será que nós estamos de alguma forma proferindo murmurações, e essa murmuração, será que ela já talvez tenha se tornado lepra na minha e na sua vida? Eu acredito que seja um belo dia para que nós façamos uma reflexão e alinhemos a nossa vida com aquilo que Deus realmente tem preparado. A lepra, ela, assim como a lepra física, ela nos deforma na identidade. Ela faz com que nós comecemos a viver de uma maneira diferente, excluídos das pessoas, nos colocando separados dela, e isso inevitavelmente trará consequências drásticas sobre as nossas vidas. Eu lembro aqui que, por mais que, embora o leproso emocional ele também possa contaminar o ambiente que vive, mas o mais afetado é sempre aquele que esteve hospedando inicialmente esse vírus. Afinal, a destruição será maior na vida dele. Vamos orar?
Pai, nós queremos te louvar nessa manhã, Senhor. Queremos te agradecer. Muito obrigado, Senhor, por essa mensagem, por essa palavra que nos lembrou, Paizinho, que a nossa boca não deve proferir nenhum tipo de murmuração. Afinal, quando assim nós estivermos nos posicionando dessa forma, somente denunciará aquilo que está dentro dos nossos corações. E que não seja, Senhor, atos de ira, de raiva, de ódio, Senhor, traumas que nós angariamos ao longo das nossas vidas, que venha balizar aquilo que de alguma forma nós vamos viver, mas que nós venhamos viver conforme os teus princípios e os teus valores, Senhor, que nós não sejamos surpreendidos pelo Senhor, assim como Miriam neste momento foi surpreendida em murmuração, murmurando contra aquilo que Deus estava realizando através de Moisés naquele tempo, para aquela geração. Que nós não sejamos esses, Senhor, que o Senhor nos convença nesse dia do nosso pecado, da murmuração, e que nós possamos ao findar desse dia ser transformados pelo agir poderoso, invisível, mas palpável do Senhor, Pai. Que nós venhamos nos submeter ao processo da cura, Senhor, dessas estruturas de murmuração que por vezes nós, de alguma forma, somos participantes. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e hoje é um belo dia para você reavaliar as suas palavras, os seus posicionamentos, aquilo que de alguma forma você tem permitido que seja transbordado de dentro do seu coração. Que Deus te abençoe.